No dia 9 de setembro de 1985, o piloto britânico David Hastings e o copiloto David Peterson sobrevoavam o deserto de Mojave, no estado da Califórnia, Estados Unidos, a bordo de um avião Cessna Skymaster em um voo comercial. O voo estava correndo normalmente quando de repente Hastings e Peterson viram um ponto no horizonte bem de frente para a aeronave. Em seguida, o objeto se aproximou extremamente rápido do avião, passando logo acima da aeronave. Tudo ocorreu tão rápido que os pilotos apenas conseguiram ver uma mancha aumentar de tamanho e se aproximar deles rapidamente. Após o susto, os pilotos se questionavam o que seria aquilo que quase se chocou contra o avião, pois o objeto não fazia ruído e nem gerou nenhuma turbulência. Para quem não sabe, qualquer aeronave gera uma perturbação no ar, seja ela movida a um motor a hélice ou a jato. O ar que é deixado para trás no caminho do avião fica extremamente turbulento, e é claro que seria de se esperar que se um objeto voador passou muito próximo do avião, ele deveria perturbar o ar em torno da aeronave, gerando uma turbulência. Mas neste caso, isso não ocorreu. Em seguida, os pilotos começaram a sentir no controle da aeronave que havia algo no lado esquerdo do avião, próximo à asa. Apesar de não conseguirem ver nada, eles notavam, através do comportamento da aeronave, que algo estava ali. O piloto David Hastings então pegou sua câmera, foi até o meio do avião e bateu 2 fotografias da asa. Quando voltou à cabine, ele disse ao copiloto que não havia conseguido ver nada no visor da câmera, mas bateu algumas fotos por garantia. Quando eles chegaram ao seu destino, na cidade de São Francisco, Hastings revelou as fotos. A primeira não havia nada, apenas a asa e o solo abaixo. Mas na segunda fotografia, além da asa e do solo, havia uma mancha, que ambos os pilotos concordavam que aquilo era um objeto, depois de terem passado por aquela quase colisão com um OVNI. A fotografia nunca foi contestada como fraude e nenhuma explicação realmente boa foi dada ao que aparece na imagem até hoje. Neste caso, temos um incidente ocorrido em pleno voo comercial, em que houve, segundo as testemunhas, quase uma colisão entre um OVNI e a aeronave. Este tipo de caso é bastante comum. Pilotos do mundo inteiro, desde a aviação comercial a militar, relatam este tipo de incidente ufológico. O grande diferencial deste incidente é que o piloto estava com uma câmera e conseguiu fotografar o objeto. O problema é que ele não era visto a olho nu, apesar dos pilotos relatarem que podiam sentir a sua presença. Na fotografia que ele fez do objeto, não fica bem claro do que se trata. São apenas 2 manchas que parecem formar um objeto retangular, que poderia ser classificado como um OVNI em forma de charuto. A única explicação para este objeto é que ele estava de alguma forma camuflado, pois temos relatos ufológicos em que o objeto avistado parece se camuflar de alguma forma. Podemos supor que o objeto estava naquela área, viu o avião, passou próximo a ele e resolveu voltar para ver mais de perto a aeronave, mas sem ser visto. Porém, por sorte, o piloto conseguiu flagrar o OVNI. Apesar disso, por se tratar apenas de uma mancha, não podemos descartar a possibilidade de que possa ter outra explicação para esta imagem, o que ainda assim não invalida necessariamente o relato dos pilotos. O próprio David Hastings disse em entrevistas que ele não se surpreendeu ao ver o OVNI, pois ele já havia ouvido vários relatos de colegas pilotos de objetos anômalos nos céus. E, segundo ele, o que ele e seu copiloto viram não era humano. Um outro detalhe que Hastings acrescenta é que muito mais incidentes ocorrem, além dos que já são relatados, mas isso normalmente acaba ficando no sigilo, isso quando não é totalmente descartado. Pois, segundo Hastings, as empresas não querem que este tipo de relato chegue à sociedade, pois isso não seria algo interessante para a imagem da empresa, além da possibilidade de acabar prejudicando as vendas de passagens. Afinal, quem vai querer voar em uma companhia aérea que é conhecida
por avistar OVNIs. Muitos clientes vão pensar que os pilotos estão malucos e outros ainda vão ficar com medo de voar e cogitar outros meios de transporte. Por isso, comercialmente falando, não é interessante para as empresas que estes relatos sejam divulgados. E apesar de em vários momentos estes objetos chegarem perto dos aviões e por vezes ficarem perto de se chocar contra a aeronave, este tipo de incidente nunca aconteceu, pelo menos nunca se soube de algo assim ou se suspeitou que algo assim pudesse acontecer, de um OVNI se chocando com um avião comercial. Estes objetos aparentemente têm total controle de suas ações no ar e conseguem manobrar tranquilamente em altas velocidades e evitar um choque no ar com aviões. Um outro detalhe interessante do incidente é que ele ocorreu extremamente próximo à Área 51. Além disso, a Califórnia, principalmente as regiões do deserto e dos mares de sua costa, são locais onde frequentemente há avistamentos de OVNIs. A região também é cheia de áreas militares, a exemplo da própria Área 51, o que poderia explicar muitos dos avistamentos, mas como sempre digo aqui no canal, alguns simplesmente não podem ser explicados tão facilmente. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.